Olá a todos, cá estou eu de novo. Hoje quero principalmente agradecer a todos os meus subscritores, a toda a gente que tem acompanhado os meus vídeos e principalmente a toda a gente que tem partilhado o seu conhecimento comigo. Hoje eu recebi o comentário de um amigo, um novo subscritor, o Paulo Rodrigues, e o Paulo Rodrigues questionou-me sobre pura e simplesmente como recuperar as pilhas que encontramos a 0 volts. Isso é possível, eu já vos mostrei vários vídeos em como podem fazer isso. Podem pura e simplesmente recuperar estas baterias. Elas não são reconhecidas por vezes pelos carregadores convencionais e pura e simplesmente podemos pensar que elas não conseguem já armazenar energia. Isso não é verdade. Tendo isso em conta, eu já fiz alguns vídeos em que eu coloco, por exemplo, uma pilha que esteja a 0 volts sobre uma nickel tab destas, ou seja, isto não deixa de ser como se fosse um fio. Estas fitas de níquel, elas vêm nas baterias dos computadores e por isso simplesmente eu reciclo-as também. Vocês, como podem ver, a ligação entre o polo positivo e o polo negativo destas duas pilhas é feita com estas fitas de níquel. Eu reaproveito-as das baterias que reciclo e depois, a posteriori, soldo, em vez de utilizar fios, soldo as pilhas entre si. Como vocês podem ver aqui, o outro polo positivo e o outro polo negativo, eles estão soldados com níquel tabs. É uma forma de reciclar e reutilizar quando estou a criar estas baterias. Esta bateria é uma bateria 3S com 3 pilhas em série, ou seja, estas pilhas eram daquelas que eu encontrei a voltagens menores, mas que ainda utilizo. Eu utilizo estas pilhas com menor capacidade para pura e simplesmente alimentar projetos mais pequenos, como estas lâmpadas LED que vocês podem ver aqui. Eu vou ligar então esta lâmpada aqui a esta bateria 3S. Como vocês podem ver, o polo positivo e o polo negativo, e eu tenho pura e simplesmente uma lâmpada LED de 5 watts, desculpem, que já vos mostrei noutros vídeos também, a ser alimentada por apenas 3 pilhas 18650. Isto significa então que eu posso criar estas baterias com estas pilhas que têm uma voltagem muito menor, tendo em conta que esta solução ela não necessita de muitos watts para ser alimentada, e então esta bateria, mesmo tendo uma autonomia baixa, ela consegue-me alimentar esta lâmpada por algum tempo. Mas aquilo que vos quero dizer é que, e o conselho que quero dar, Paulo, é que por isso simplesmente usem estas baterias, as que encontram uma voltagem mais pequena, pura e simplesmente em projetos mais pequenos também. Eu jamais coloco uma pilha destas numa Powerwall ou na bateria que eu vá fazer para um veículo elétrico. Pura e simplesmente aquilo que eu faço é utilizar estas pilhas com menor capacidade para estes pequenos projetos que já vos mostrei também. Eu tenho uma lista de reprodução onde mostro isso mesmo. Todas as coisas que eu já converti para pilhas 18650, as fitas LEDs de rádios despertadores, aspiradores sem fios, berbequins sem fios, e pura e simplesmente eu reutilizo estas pilhas nesses projetos todos. Tenha em consideração como vos estava a dizer, que se as baterias já têm uma resistência interna grande e pura e simplesmente acabam por ter pouca capacidade, essas pilhas eu uso nestes projetos mais pequenos. Eu utilizo também nestas fitas LEDs, já vos mostrei em vários vídeos também, em que eu por isso simplesmente faço estas baterias e alimento estas soluções com elas. Eu neste momento vou-vos mostrar que com esta bateria, mesmo tendo ela uma baixa capacidade de armazenar energia, eu consigo alimentar duas soluções de iluminação. Ou seja, eu já liguei o polo positivo ao polo negativo com estes alligator clips. Isto é a solução que também já vos mostrei, em que eu utilizo para alimentar os meus projetos. Vou colocar então aqui no polo positivo e aqui no polo negativo. Estou a alimentar ao contrário. Ou seja, tinha feito a ligação errada.
Não sei se danifiquei os LEDs ou não, espero que não. Vou por isso simplesmente ligar então. E como vocês podem ver, com esta bateria, com apenas 3 pilhas 18650, cada uma delas tem 1.3 Ah de capacidade, eu consigo alimentar esta lâmpada LED e esta fita LED, como vocês veem aqui. É lógico que esta fita LED e a lâmpada não vão estar na sua capacidade total. O ideal seria uma bateria 3S como esta para alimentar cada uma das soluções individualmente. Mas serve simplesmente este vídeo para vos mostrar que mesmo as baterias que nós encontramos a baixa voltagem, como o Paulo mencionou no meu outro vídeo e questionou se podia ou não recuperá-las, nós podemos recuperá-las. O meu conselho é que não os utilizem pura e simplesmente em projetos como Powerwalls, ou seja, a parede de energia que eu vou fazer para a minha casa no Alentejo, onde vou armazenar a energia que eu coleto dos painéis solares. Mas deem utilidade a estas pilhas, claro que sim, estas pilhas estão boas, têm capacidade de armazenar energia, eu utilizo-as e reciclo-as, mas pura e simplesmente apenas aquelas que estão acima dos 2 Ah é que eu utilizo para os meus projetos de grande porte. Estas baterias que eu faço, esta tem 722, por exemplo, esta é uma 2S em que o polo negativo vai incrementar, o polo negativo fica aqui e o polo positivo aqui, então a energia incrementa deste polo positivo para este polo negativo. Como vocês podem ver, tem uma ligação entre os dois e por isso simplesmente eu passo a ter 7 volts nesta bateria. Se eu for medir com o meu voltímetro digital portátil, que já vos mostrei também como o podem fazer, vocês por isso simplesmente podem medir a voltagem de cada uma das vossas baterias com esta solução. Eu vou então ligar aqui ao polo negativo e aqui ao polo positivo e vamos ver que esta bateria está a 11.9 volts. Esta bateria ela estava a cerca de 12 volts quando eu a liguei. Como vocês repararam, eu liguei a minha fita e a minha lâmpada LED e ela baixou para os 11.9, ou seja, ela perdeu cerca de 5 a 6 décimos de volta. Não é muito, mas já é significativo, por isso eu vos estava a dizer, estas pilhas com capacidade menor, eu apenas as uso para estes projetos mais fraquinhos. Para quem ainda está com dúvidas como fazer as ligações em série, nós temos aqui 3 pilhas e nós podemos ver então que este é o polo negativo, ou seja, é aqui que eu vou alimentar o polo negativo da minha carga, ou seja, desta fita ou desta lâmpada, e por isso simplesmente a voltagem incrementa da primeira pilha, onde está o polo negativo, o polo positivo vai ligar ao polo negativo da segunda bateria. Como vocês podem ver, elas estão invertidas. Neste caso aqui eu incremento os 4.2 volts para esta pilha e a posteriori os 8.4, que é estas duas somadas, incremento para a terceira. Esta terceira vai então ter 12.6 que vai sair no polo positivo. Se eu quisesse continuar a fazer ligações em série, eu por isso simplesmente poderia continuar a colocar pilhas aqui até incrementar a voltagem que eu queria ter. Como vos estava a dizer, uma bateria 3S tem os 12.6, se eu colocasse mais uma aqui iria ter um 4S, que são 16.8, e por aí fora, até termos a voltagem que nós quisermos. Quando estamos a fazer um veículo elétrico ou uma Powerwall, nós temos que ter em atenção que as baterias têm que estar nas melhores condições possíveis. E estas pilhas que nós reciclamos, elas mesmo tendo a capacidade de armazenar energia, por isso simplesmente já estão abaixo dos 70% da sua vida normal. Isso significa o quê? Que nós temos que ter a maior atenção e cuidado com elas. Por isso mesmo eu vos digo, se uma bateria, vocês podem ler as especificações da mesma na lateral e podem pesquisar no Google a datasheet, se uma bateria conseguir armazenar 2200 mAh quando nova, se nós a testarmos e ela tiver a capacidade de armazenar perto do mesmo número de miliamperes, significa que ainda vai ter alguns ciclos de vida. Se, por exemplo, como esta estiver a 1284, ela já perdeu muita capacidade de armazenar energia. Ou seja, ela já fez muitos ciclos de carga,
o que significa que neste momento ela está a perder a capacidade de armazenar. Isso significa o quê? Que a sua vida já está a terminar. Esta, por exemplo, como tinha a capacidade de 2200 mAh, já perdeu a capacidade de armazenar cerca de 1 ampere-hora, ou seja, 1000 mAh. Isso significa então que ela já deve estar a 30% da sua vida. Se eu, quando a testasse, ela continuasse com cerca de 2000 mAh de capacidade, por isso simplesmente não teria muitos ciclos de carga já efetuados. Por isso eu vos digo, quando reciclem as baterias, as melhores são aquelas que se encontram acima dos 2,5 V, que significa que nunca baixaram da voltagem correta, ou seja, dos 2,5 V até aos 4,2, e por isso simplesmente todas as que se encontram abaixo do 1 V, dos 2 V, essas já sofreram algum stress, porque já baixaram da voltagem mínima que devem. Por isso eu espero que este vídeo vos ajude também. Paulo, tem isso em atenção, reciclas, visita aquela minha lista de reprodução que eu te aconselhei sobre como testar pilhas 18650 da forma mais barata. Lá encontram as soluções, ou seja, as bordes para carregar estas pilhas mais baratas que eu encontrei, as bordes para as testar também. Não menciono lá os meus carregadores porque essa lista de reprodução é dedicada a quem não tem muitas possibilidades. Eu felizmente consigo adquirir os meus carregadores, o Litocal ou o Fox Novo, mas eles são bem mais caros do que essas bordas. Por isso vos aconselho a pelo menos testarem as pilhas, não carreguem só e se elas aguentarem carga, utilizem. Testem, vejam a resistência e a sua capacidade de armazenar. Existem boards muito boas que nos permitem fazer esses mesmos testes. Esta, por exemplo, é uma delas, é a ZBL2L3, e esta board, nós ligando a pilha aqui, como eu já mostrei num outro vídeo também que se encontra nessa lista de reprodução, de como testar pilhas 18650 da forma mais barata. Esta board permite pura e simplesmente testar a capacidade das pilhas, ou seja, sabermos quantos amperes-hora ela consegue armazenar. Não nos diz, como diz o meu carregador Litocal, a resistência interna que ela tem, mas pura e simplesmente, ao carregarmos a bateria, se ela não aquecer e se a descarregarmos com esta board a 500 mA e ela não aquecer também, nós sabemos a sua capacidade e podemos utilizar essas mesmas pilhas nos nossos projetos, seja de iluminação, seja de veículos elétricos ou daquilo que for. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, partilhem nas redes sociais, coloquem gosto nos vídeos, subscrevam o canal para verem mais vídeos e iremos continuar juntos nesta aventura da partilha de informação e por isso simplesmente alargar o nosso conhecimento, reciclando e reutilizando coisas que ainda têm capacidade de nos ajudar. Beijinhos e abraços. Até à próxima.